Consultora é a PCC Maria Rosilene Mestre Medeiros. Ela é coordenadora GLD no Distrito Múltiplo. Então, tem que desligar todos os microfones. Ela vai começar, eu peço que todos desliguem o fone. Vamos ficar com o fone mudo, para não atrapalhar. E, por favor, não apertem o apresentar agora, senão vai interromper. Minha imagem está aparecendo aí? Está. Tá? Ok. Apareceu a tela? Apareceu. Ok, eu estou pronta. Pode começar. Ok. Boa noite a todos, companheiros. Boa noite, a companheira especial, a companheira Terezinha, nossa governadora, a companheira Tânia, coordenadora de GLT, ao secretário do distrito, companheiro Eric. Saudar a todos. Esperamos passar algumas horas com vocês e compartilhar um pouco do que a gente vive aqui no nosso distrito, na preparação de diretoria de clube, hoje com enfoque especial para presidentes de clube. O módulo que nós vamos tratar hoje é referente ao presidente do clube, o presidente e a gestão do clube. Aqui eu quero fazer uma homenagem com o logo da companheira Terezinha, sustentando ações, que eu achei fantástico, e com essas ações, com capacitação, que a gente consegue sustentar os nossos clubes com eficiência, para que continuem na prestação de serviço à nossa comunidade. Este módulo, ele tem por objetivo reconhecer as contribuições, as atribuições do cargo de presidente de clube, as suas responsabilidades, identificar as suas responsabilidades de liderança e implementar as atividades do clube para o sucesso do ano leunístico. Muito bem. Nós temos 2 grupos de conteúdos a serem trabalhados. Nós vamos trabalhar hoje com a gestão do clubes, com o plano de trabalho, tipos de reuniões, e vamos chegar até a iniciativa de qualidade de clube. Amanhã, nós vamos falar sobre o programa mentor e definição de metas, que aí vai demandar um pouco mais de tempo. Muito bem. A primeira tela, nós vamos tratar a respeito da liderança. O perfil de liderança que nós estamos pressupondo para um bom presidente de clube. Trago duas definições apresentadas por Lions Internacional, e que eu gosto muito, e que eu acredito que esteja bem relacionado com a questão do cargo do presidente de clube. O primeiro, apresentado, é de John Conger, e ele diz que líder é aquele que estabelece uma direção ao trabalho de um grupo de pessoas, obtendo o compromisso delas de seguir nessa direção, motivando os associados a alcançar os resultados de tal direcionamento. Traduz bem o que é o papel de um presidente de clube, que ele define, junto com esse grupo, a direção que vão seguir, obtém o compromisso, pacto desse grupo de pessoas
para ele dar sequência e seguir nessa direção, e isso termina criando um clima de motivação entre os associados, de tal forma que o único resultado a se conseguir é o sucesso. Depois nós temos também uma outra definição, que é bem resumida, mas que sintetiza todo o pensamento que foi estabelecido nessa primeira definição, que liderança significa mobilizar as ações e esforços de todos para atingir os objetivos comuns. Então, de uma forma bem sintética, o presidente, então, mobiliza todas as ações e esforços necessários para atingir os objetivos que foram definidos por seu clube e por esse grupo de associados. E, para isso, ele vai exercer essa sua liderança para fazer a gestão do clube. Primeiro, a gente vai falar sobre a definição dessa gestão de clube. O que diz gestão do clube? Bom, a gestão do clube se refere ao conjunto de ações relacionadas ao estilo de liderança, ou seja, de acordo com o pensamento, com a vivência desse líder, desse dirigente do ano, ele vai dar seguimento às ações relacionadas à gestão do clube. Ele vai estar preocupado com as relações interpessoais dentro do seu clube, ao sistema de reconhecimento do trabalho individual e do clube, ao clima do grupo como um todo e ao seu crescimento, e o enfoque administrativo e financeiro do clube. Quer dizer, o presidente não vai ficar cobrando, o presidente não vai ficar exigindo isso ou aquilo, mas ele vai conduzir de forma harmoniosa, de forma planejada, a gestão do seu clube. A gestão do clube em Lions está relacionada com o LCA Adiante, que foi o programa apresentado pelo companheiro Heraldo na segunda-feira, onde ele falou dos planos de ações relacionados com o LCA Adiante e aos 4 objetivos do enfoque de LCA Adiante. Ou seja, o primeiro, de aumentar o impacto e o enfoque do serviço; o segundo, de modificar a opinião pública e aumentar a nossa exposição com a questão do marketing; buscar a excelência nas operações do clube e melhorar o valor da afiliação para atingir novos mercados. Então, a gestão do nosso clube passa por esses 4 objetivos principais e que, ao final do seu ano leonístico, ele vai conduzir ao seu reconhecimento como um clube de excelência, por ter atingido esses objetivos conforme está definido pelas metas institucionais que Lions definiu no nosso formulário para prêmio de excelência de clube. O presidente do clube é o principal dirigente executivo. Ele desempenha um papel extremamente importante. Com relação... Não estão ouvindo? Por favor, vocês estão ouvindo? Estamos sim. Ok. Com relação ao desenvolvimento da gestão, no enfoque de categoria de excelência administrativa, então aqui será observado: o estatuto do clube está atualizado? Está atualizado? Ele está coerente com o nosso Código Civil? O clube tem o seu orçamento e o balancete das suas despesas e receitas? O pagamento das taxas estão adimplentes? Os associados estão adimplentes com as suas responsabilidades financeiras para com o clube? O clube dispõe de uma nominata, um catálogo, com o nome dos associados, com as atividades... Desculpa, companheira Maria Rosilene, aqui a companheira Sônia Maria está compartilhando, aí tirou a sua transmissão. Ah, tá. Apresenta novamente. Tem que sair e voltar, né? Isso. Não, voltou já, voltou. Já voltou? Voltou. Ok. A nominata do clube, com a atualização das reuniões, data de reuniões, as comissões de trabalho, que
que vão ter, as comissões administrativas, uma relação de associados atualizada. Para mim não voltou de novo, não. Será que foi só para mim? Tá só num Para mim, quadrinho. para mim Não tá em também não. apresentação. Para mim Então, não eu vou abriu aqui. Não, aqui para mim está ótimo. Gente, olha só, que eu a companheira Maria Rosilene, ela tem duas abas abertas, ela tem como se fossem duas dela. Uma vai ter a imagem dela e outra vai ter como se fosse uma pretinha. Vocês têm que clicar nessa. Aí vai aparecer a apresentação dela. Parece, Sim, mas não é companheira um modo de Tatiana, mas se ela apresentação. compartilhar novamente, vai aparecer no módulo normal, como ela se estivesse compartilhando, como estava antes. Sim. Mas ela continua compartilhando. Sim, não está. Aqui está pedindo se eu tenho que parar aqui o compartilhamento. Vocês querem que eu pare e volte novamente nessa tela? É Acho que é melhor, melhor. né? É melhor. Melhor. E a gente organiza tudo aí. Para mim, a Sônia, a foto da Sônia que está grande. Eu parei. Companheira Tânia, Oi. Aí. é o que eu comentei outro dia. As pessoas que estão usando o celular, a gente tem que mostrar para elas, e eu fiz hoje com a companheira, mostrar no celular onde está a palavra apresentar. A companheira olha no seu celular, onde está escrito apresentar, e nós ensinamos, não aperte aí. Eu fiz isso hoje com a companheira. E quem quiser se apresentar, dar seu nome, nome do clube, é no chat. Vai apertar lá no quadrinho, onde tem uns risquinhos, que agora 2 e faz. Agora voltou. Para mim voltou, tá, gente? Pronto, companheira. Voltou? Não voltou, não voltou. Voltou, deu certo. Mas não está no modo apresentação. Saiu. Saiu. Ok. E agora? Ainda não. Ainda não. É o quê? Ela põe a tela, bem aqui, está compartilhando o que ela está falando. É como se fosse um autónomo, uma coisa de visão. Para nós continuarmos seguindo ela. E ela vai fazendo a palestra. E ela vai seguindo. Mas é E agora? ele. E agora? Está começando. Agora não. Voltou. Agora Começando. Ok. Então, Para mim, a imagem da Sônia não saiu. Então, você sai, Jane, e volta. Você sai e volta de novo, que ela vai sair. Pronto, tá. Não precisa Ok, a sair, tela, não. ela tá normal. Tá? Não Ela tá precisa ok, sair, né? não, Jânio. É só ok, você ir então vamos na desligar foto. agora os microfones, né? Para a gente poder... E aí, posso começar? Ou ainda temos que aguardar até regularizar a situação aí? Pode voltar a apresentar. Ok. Então, a gente estava falando da nominata do clube. É importante, a gente tem associados que não sabem nem qual é o seu número. Então, é importante que a gente disponibilize nessa nominata ou catálogo do clube uma relação de associados atualizada com os devidos números de associado que estão disponibilizados lá no MyLCI, para que o associado vá familiarizando com o seu número de associado. E nesse catálogo também constar o calendário de reuniões, porque é extremamente importante as pessoas saberem que naquele dia X da semana ele tem o compromisso com o Lions Club, e ele vai fazer a sua programação com base neste calendário de atividades. A outra questão importante na gestão, com um enfoque na questão da excelência administrativa, é de que o presidente, ele deve estar acompanhando, mês a mês, junto com a secretaria, a postagem dos informes em dia, tanto os informes de associados, que foi falado ontem pelo companheiro Wilson, quanto os informes de atividades de serviço. Isso porque, no final do ano passado, no mês de abril ou maio, nós recebemos correspondência do presidente internacional que durante o ano todo ele sabia
ele sabia que todos os clubes estavam realizando atividade de serviço. No entanto, somente 34% dos clubes ao redor do mundo havia informado atividade de serviço. Então, isso significa que a gente precisa, o presidente deve estar atento junto com a secretaria, se os informes estão sendo postados, tanto de associados quanto de serviços, e se as atividades de serviços estão sendo também reportadas para que Lions tenha esta estatística e possa chegar ao final do ano e fazer a avaliação, a mensuração de quantos atendimentos foram realizados no nosso planejamento de LCI até 2025. Então, daí a importância do presidente estar acompanhando a atividade da secretaria. Um outro aspecto também que deve ser levado em conta na preparação para assumir a direção do clube é de estabelecer um plano de trabalho para o clube, desde as atividades de serviço que vão ser realizadas, quanto as atividades de arrecadação de fundo e quando elas serão realizadas. Isso para quê? Para dar o subsídio, o suporte financeiro para que o clube possa desenvolver as suas atividades, com a demanda necessária de fundos para aquelas atividades que ele desenvolve, de acordo com a causa e com as necessidades da sua comunidade e as causas que foram definidas pelo clube para trabalhar durante o ano leonístico. E ainda neste enfoque administrativo, a preparação, o seminário de orientação de novos associados. Então, consta hoje, naquele formulário para premiação de clube de excelência e presidente de excelência, uma sessão de orientação para novos associados. Tamanha é a importância de fazermos essa preparação de novos associados, que hoje ele está como um dos itens que são verificados para que o presidente do clube e o clube sejam considerados clubes de excelência. Então, o presidente, como principal dirigente, ele deve desempenhar este papel de supervisor de todas as comissões, ele deve exercer o papel de coordenador de todos os cargos da diretoria e ter essa visão ampla e sistêmica de toda a gestão do clube para que ele possa caminhar junto com cada um desses diretores naquela necessidade que aquele determinado companheiro que está exercendo o cargo tem. Então, por isso, é importante que ele tenha essa visão macro de toda a gestão do clube. Como principal dirigente executivo, além de ter essa visão geral, ele precisa promover a harmonia dentro do clube. Então, administrar conflitos, se houverem problemas, buscar soluções para os problemas. E aqui, com enfoque no serviço, ele deve estar acompanhando a formação, elaborando a formação de comissões de trabalho, deve estar com o seu plano de atividades de serviço voltado para as necessidades da sua comunidade. Se enquadrar dentro das causas globais, ótimo, melhor, excelente. Mesmo que a gente diga assim, mas a necessidade do meu clube é de trabalhar com a criança. Ok, vamos trabalhar com a criança e vamos dar um enfoque, então, na criança que é portadora de doença grave como câncer. Vamos trabalhar com a questão da visão, com a questão do meio ambiente. Estão todas relacionadas com as causas globais que nós temos definido por Lions para esse quinquênio aí de atividades. E nunca deixar de esquecer de registrar as atividades e o uso do estandarte. Lembrando que tem um debate sobre essa questão de fotos com pessoas, crianças, né, ter o cuidado de registrar essas fotos, que não apareça rosto, que não exponha as pessoas, que é uma das
grandes preocupações hoje que nós temos, né? Lions tem essa preocupação e tem uma lei aí que garante essa privacidade, então a gente deve ficar atento a essas fotos que são postadas no site, no MyLion e as fotos de um modo geral que são divulgadas. Então, a gente deve registrar as atividades para controle interno, mas na divulgação a gente fica atento a esse tipo de foto que a gente vai estar divulgando para não trazer dissabores nem questões éticas com o clube. Como principal dirigente executivo do clube, o presidente deve manter o clube unido e motivado para a ação. Como é que ele vai fazer isso? Na categoria de empoderamento do associado, da participação leonística e também da comunicação e do marketing, que o presidente vai desempenhar esta função de promover essa união, preparando no seu plano de ação atividades relacionadas com a motivação, com o despertar desse entusiasmo, da motivação, promover reuniões de companheirismo, pelo menos uma vez a cada 2 meses, participar das reuniões do comitê consultivo, do conselho distrital, de visitas interclubes, facilitando o entrosamento entre os companheiros de uma divisão, do distrito, e promover também um mecanismo de instruções leonísticas, treinamentos diversos aos associados, com relação às instruções leonísticas. Amanhã eu devo falar sobre o programa Mentor, e perfeitamente é possível a gente inserir esse programa de instruções leonísticas dentro do programa Mentor. E cuidar da comunicação interna. Como é que nós estamos fazendo a comunicação interna no nosso clube? A maioria dos clubes hoje, 100% dos clubes hoje tem um grupo de WhatsApp, certo? Eu acredito que todos os clubes hoje têm um grupo de WhatsApp. Muitos deles têm realizado, inclusive, reuniões e tomado deliberações através do grupo de WhatsApp. Então, aprimorar esta comunicação interna. O clube tem um boletim, não tem? Ele é um boletim digital, tem uma página no Facebook, não tem? Então, ficar atento a esse mecanismo de comunicação, tanto interna quanto externa. O que nós estamos mostrando para a nossa comunidade com a existência do nosso Lions Club. E também estar preocupado com o aumento de associados, tanto com ações para aumentar, quanto para manter os associados. Para a manutenção dos associados, nós temos a orientação de estar ouvindo esses associados. O que os nossos associados do nossos clubes estão achando das nossas reuniões, do nosso plano de trabalho. Então, a gente ouvir este associado. E aí, Lions disponibiliza pesquisas para que a gente possa fazer essa aferição e levantar essas informações. Nós temos 2 tipos de pesquisa. A pesquisa de satisfação do associado, que ele vai falar muito dessas questões relacionadas com o dia da reunião, o horário da reunião, ele quer alimentação na reunião, não quer, o dia da semana tá bom, não tá, a hora tá muito demorada, as reuniões estão planejadas, não são, tem diversão na reunião, não tem, meu clube não me deixa participar, então, assim, uma pesquisa de satisfação. E a outra pesquisa de iniciativa de qualidade de clube, ela está voltada para esses 4 enfoques do LCI, e ela é mais abrangente. Ela vai falar um pouco da nossa percepção com relação ao que a gente está entendendo o nosso clube e como é que a gente está entendendo o nosso clube enquanto cidadão da nossa comunidade. Então, nós temos essas 2 pesquisas para a gente estar desenvolvendo ações que visem a conservação do associado. E ter sempre em mente que nós devemos ter um plano de crescimento. Como assim, Rosilene? Por exemplo, meu clube, no final desse ano leonístico, que acabou dia 30 de junho, teve uma redução de 8 associados.
mudaram, saíram por questões financeiras. Ok. Se a gente não tivesse na pandemia, nós teríamos o compromisso de colocar, pelo menos até 30 de junho, 9 associados. Por que 9? Para repor os 8 que nós perdemos e para colocar pelo menos mais um, para que a gente pudesse ficar com saldo positivo de associados e a gente manter a nossa meta de manutenção de associados. Então, a gente teria que ter pelo menos um positivo, né? Então, é esse plano que a gente deve elaborar no nosso clube. Qual é a nossa meta? Pelo menos mais um, pelo menos mais 2. Se o clube perder 1, a gente põe 2. Se o nosso clube perder 2, a gente põe pelo menos 3. E dependendo do número de associados à reposição, vai depender do tamanho do seu clube, da rotatividade. Então, isso deve ser conversado dentro de uma reunião específica para isso e elaborar esse plano, tanto para o aumento quanto para a conservação do número de associados e de manter esses associados entusiasmados, motivados e comprometidos com o propósito do clube. Como principal dirigente também do clube, o presidente deve estimular o trabalho em equipe. Então, os associados devem realizar as suas atividades em comitês, em comissões, conforme o vocabulário de cada subdistrito, mas deve ter esses comitês nos clubes para desenvolvimento das atividades. Os comitês permanentes são aqueles comitês ou cargos que estão inerentes à atividade do clube. Comitê de frequência, comitê de estatuto, comitê de programa, comitê de recepção, comitê de finanças. E temos os comitês de serviço, de atividades de serviços, e alguns comitês são especiais. Eles são nomeados por um tempo limitado para desempenhar uma função específica. Tipo, exemplo, teve uma festa de um churrasco que eu vi aí em Brasília, no mês de setembro, que era muito churrascada. Para o clube que promoveu este evento, teve um comitê específico para cuidar dessa promoção. Então, essa promoção, ela teve um tempo limitado para desempenhar uma função específica. Uma participação numa agropecuária, vendendo os passaportes de um show, da própria pecuária. Então, esses comitês são considerados comitês especiais. Ele tem um tempo para ele desempenhar a sua função. Realizado o seu relatório final, esse comitê, ele deixa de existir. Então, o presidente do clube, ele deve estar atento à formação desses comitês, os permanentes, os de serviços e os comitês especiais. E lembrando que deve ser feito sempre um remanejamento na hora de estar formando esses comitês, porque o que a experiência já me trouxe muitas informações, é que alguns companheiros, por ter uma determinada formação, sempre naquele comitê, colocam ele como o coordenador do comitê ou da comissão e põe sempre naquele cargo ou sempre naquela função para coordenar aquele evento. Um contador para a comissão de finanças, e alguns dizem assim, mas se eu estou aqui no LAES, eu quero servir de outra forma, eu não quero mexer com número, me põe para eu ir participar da atividade da feira que vai acontecer na feira de saúde, lá na comunidade X, na comunidade Y, eu quero atividade de serviço que não esteja relacionada com o meu dia a dia. Então, o presidente, ele deve estimular esse trabalho de equipe e deve estar atento também a essas informações que tem
dos associados do clube. Então, assim, companheiro, tudo bem para você ficar nessa comissão? Você gostaria de participar de outra? Consulta o companheiro antes de você falar, fulano vai ficar nessa comissão aqui, porque ele é contador, porque ela é psicóloga, ela é professora, então vamos botar ela aqui na atividade de educação. Ela deve estar, né? Ela pode estar essa pessoa pode estar nessa comissão, mas não necessariamente ser a responsável e todo ano ela ficar nessa atividade. Para ele promover o quê? O presidente, com isso, promove um rodízio nas atividades, no desempenho dos papéis, e com isso as pessoas vão tendo outras percepções da atividade de serviço que é prestada pelo clube. Tá bom essa entonação? Tá rápido? Tá devagar? Está ótimo dessa forma. Tá boa. Muito Para mim boa. está ok também, querido. Ok. Eric, eu gostaria de te pedir para você ficar olhando o chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat, porque eu não estou olhando o chat, tá? Coloca no chat para o Eric me dar uma parada e fazer as perguntas para eu poder ir responder na medida que for aparecendo, tá? Ok, companheira. Então, vamos lá. Como principal dirigente executivo do clube, o presidente é quem administra e busca soluções para os conflitos eventuais. E aí, muitas das vezes, acontece exatamente no momento de que a gente está preparando para a eleição dos dirigentes do clube. É comum acontecer de alguém querer assumir e um companheiro dizer, não, se assumir fulano eu saio, e começa aqueles atritos. Então, o presidente tem um papel de extrema importância na solução desses eventuais conflitos, se acontecerem, administrar de forma mais pacífica possível, né? E assegurar de que as eleições dos dirigentes aconteçam em conformidade com o estatuto e regulamento do seu clube. Então, no estatuto do clube diz que no início de março, final de fevereiro, início de março, o presidente deve nomear uma comissão para a indicação do novo presidente do clube. Muitas das vezes, os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes, tem alguns clubes que não têm a tradição de colocou o primeiro e o segundo vice, de que haja esse comprometimento desses primeiros e segundos vice para, no ano da vez dele como presidente, ele assumir. Então, é aí que muitas das vezes dá os problemas, porque a pessoa não está preparada para assumir, ele assumiu só como vice, ele não se comprometeu de ser o futuro presidente, e dá vamos dizer, os conflitos, né? Então, de assegurar que isso aconteça de acordo, quando for indicar o primeiro vice, o segundo e o primeiro, que verifique com esses companheiros, olha, companheiro, a gente quer dar sequência conforme o nosso estatuto, como que você está aí para você ser, de repente você fica de segundo, entra como segundo, para você daqui 2, 3 anos ser o presidente, porque é preciso que a gente não coloque imposição para o associado para ele assumir determinado cargo. É preciso que a gente entenda também qual é o momento que esse companheiro está vivendo. De repente, ele está com dificuldade no ambiente de trabalho, ele não é um profissional liberal, ou ele é profissional liberal e ele não tem condições hoje, no momento, neste ano, de assumir uma presidência de um clube. Ok, companheiro, mas ano que vem você acha que você ficando de primeiro agora, então, é preciso estar junto com essa comissão de indicação no sentido de administrar esses possíveis problemas e encontrar a melhor solução e que atenda o estatuto e regulamento do seu clube. E aí, então, uma vez que esses problemas sejam sanados, o clube pode ter uma sequência, né, um caminhar com menos problema quando chegar na data da eleição do seu clube. E amanhã, quando tiver
falando, não, vai ser hoje mesmo, falando de iniciativa de qualidade de clube, a gente vai perceber que a iniciativa de qualidade de clube traz esse certo conforto para o dirigente, porque o clube começa a falar a mesma língua e termina que esses problemas ficam bem insignificantes. Supervisionar as eleições de dirigentes para assegurar que o processo seja aberto e dentro dos prazos estipulados, para não trazer problemas de alguém entrar querendo impugnar, ou não valeu, né? Eu creio que isso não acontece no Distrito LB3, mas a gente tem histórias de que acontece em clubes essas dificuldades, e tanto isso acontece que está previsto, inclusive, no Estatuto Padrão de Lions Internacional, né, para os clubes. E não esquecer de informar o PU 101, que era no papel e que há muitos anos ele vem sendo realizado no MyLCI, quando a gente entra na minha conta do Leão, né? Então, a secretária, o secretário vai preencher esse PU. Então, o papel do presidente é tão importante que terminou o processo seletivo no seu clube, os cargos estão todos nominados, assegurar junto à secretaria ou o administrador do clube, se tiver, de que o PU 101 foi postado e que está constando quem serão os próximos dirigentes do clube para o ano leonístico seguinte. Companheira Marilene, a companheira Terezinha, a governadora, perguntando se não existe mais o comitê de alto nível que nomeava um mês antes para indicar o candidato a presidente e levar para a diretoria. Olha, esse comitê de alto nível, tem alguns clubes que usam essa terminologia, e outros usam um comitê, uma comissão de indicações. O importante é que ele esteja em conformidade com o estatuto e regulamento do seu clube, e que ele dê a sequência conforme está no seu estatuto. Se a comissão de alto nível, o comitê de alto nível, no seu clube, consta lá, ele deve ter a sequência e ser orientado para atender as normas que estão contidas no estatuto, tá? Respondido? Como principal dirigente, também o presidente deve ser exemplo. Ele tem que ser coerente com a fala e com o que ele faz, né? Ele tem que trabalhar junto aos outros dirigentes. Ele não pode só falar que todos têm que trabalhar, cruzar os braços e as pessoas ficarem sem saber para onde vão, tem uma dificuldade, pergunta para o presidente e ele demora uma vida para responder, né? Então, ele deve ser o exemplo, ele deve reunir antes ou no início do ano leonístico para elaborar o plano de ação junto com a sua diretoria, né? Junto com a diretoria, depois com o clube, discutir quais são os métodos de comunicação com os demais associados, como nós queremos fazer esta comunicação, planejar, participar dos eventos do distrito, das convenções, das reuniões do comitê consultivo, principalmente a diretoria, com todos os cargos hoje que fazem parte da GAT no clube, então é importante participar nas reuniões do comitê consultivo, dar a sua contribuição. É importante também ele estar junto no recrutamento de novos associados, ele, pessoalmente, patrocinar um novo associado como um exemplo para os demais. Então, o presidente, na verdade, ele é a vitrine de um Lions Club. Então, as pessoas, quando chegam em uma comunidade, quando procuram um Lions Club, ele vai procurar saber primeiro quem é o presidente do clube, né? Então, ele é a vitrine, ele tem que estar coerentemente junto com esse clube para que as pessoas tenham o orgulho do dirigente que eles têm e do líder que eles têm.
Nunca é demais lembrar. Comece as reuniões exatamente no horário. Extremamente importante. Marcou a reunião para começar às 19h30, vamos começar às 19h30. Começar às 20h30, 1 hora de atraso, é imperdoável. Tem pessoas que são meio píssicas com o horário, então isso pode afugentar associados de bom calibre para o nosso quadro de associados. Indique sempre um responsável pelas providências deliberadas durante a reunião e prazo para cumpri-las. Então, é importante que o secretário faça essa ata, mas que busque um auxiliar ou alguém que no outro dia faça um briefing rápido ali, uma síntese do que é que foi decidido na reunião e qual é o prazo para realizar e quem que ficou responsável em fazer essa ação. Posta no grupo do WhatsApp do clube no dia seguinte da reunião, porque todo mundo vai ficar sabendo o que foi tratado. Se eu não fui na reunião, postou amanhã, eu sei o que foi tratado, o que eu vou ter que fazer e quando que eu vou ter que entregar. Então, é sempre um recurso a mais para a gente manter o associado envolvido e entrosado no clube. Mesmo que ele não tenha tido oportunidade de ir na reunião por qualquer motivo, mas ele vai estar sabendo o que foi que aconteceu. Verifique se o secretário registrou todos os itens da pauta, confira se a ata está de acordo com o que foi estabelecido na pauta e se ele executou os informes. Então, a gente já havia falado isso, a gente só está lembrando, né? Sempre marque a data, o horário e o local da próxima reunião. Terminou a reunião do clube, no local de sempre, onde vocês se reúnem, pode ser na sede, pode ser na casa de alguém, mas terminou a reunião, que fique marcada já a próxima, em ata, o local e a hora que vai ter essa reunião, né? Enfatize sempre os resultados das reuniões. É bom a gente sair da reunião sabendo que a reunião foi produtiva, de que a reunião teve bons resultados, né? O que nós decidimos hoje? Bom, nós decidimos que vamos participar da festa A, que nós vamos estar na nossa reunião do gabinete distrital no dia 25 de julho com 10 companheiros, 20 companheiros, que nós vamos levar o nosso trabalho, o banner com a nossa atividade. Então, assim, enfatize quais foram os resultados que saíram da reunião para o associado que não foi e ficar sabendo o que aconteceu e que ele vai estar envolvido nesse processo. E nunca esquecer de agradecer a presença e a participação de todos. Nós estamos trabalhando com voluntários, né? E a gente só tem a obrigação de ir, de registrar ponto, ou de estar lá no nosso escritório, na nossa atividade, no nosso comércio, aonde a gente realiza a nossa atividade laboral, a gente tem a obrigação de estar lá e nos horários conforme foram pactuados anteriormente. Com o associado no Lions, que é voluntário, ele vai porque ele gosta, porque alguma coisa o levou para aquele clube. Como eu ouvi a companheira Neide falar, que ela foi para o clube da companheira Terezinha e que não quis mais sair. Então, assim, por que não agradecer todos os companheiros que estão na reunião pela presença e pela participação? Tem dia que a gente está achando que a gente é a última cereja do bolo, e, meu Deus do céu, ainda tem que ir no Lions. Aí eu vou para o Lions, chega lá e eu começo a escutar um monte de coisa na minha cabeça, cobrança, porque não está ninguém, porque não veio ninguém. Valorize quem foi, agradeça a participação de quem está lá, né? E quem não foi deve ter tido um motivo para não ir. Mas quem foi precisa ser valorizado e ter a gratidão por ele estar lá naquele momento. Então, façamos isso, que a gente tem certeza que as energias melhoram muito dentro do clube, tá? Para atingir a excelência no clube,
nós temos alguns requisitos. Primeiro, orientar os novos líderes. Os novos líderes precisam ser orientados. Como vamos orientar? Tem que ter uma adoção de uma prática. Lions recomenda para o clube o programa Mentor. Envolvimento ativo de novos associados. Coloque esses novos associados em uma comissão de trabalho. Dê atividade para esses companheiros. Se o companheiro não sabe o que o clube faz e não se envolve numa atividade, ele vai ficar desestimulado. Eu vim fazer o que aqui? Que me falaram que era um clube de serviço e eu até hoje não fiz nada, né? Enviar oportunamente os relatórios. Dizer para a Lions Internacional, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo pela nossa comunidade, né? E um item que a companheira lá só ficou sabendo que ela tinha que pagar, mas como ela ficou sabendo de tantas outras coisas boas, que quando falou de pagar, para ela foi consequência. Então, aqui também eu coloco como uma das últimas coisas, mas ele é tão importante quanto, que é pagar as faturas assidualmente. Seja elas do distrito, de Lions Internacional, as contas, a gente tem história de clubes que ficam devendo na comunidade, compra fiado na comunidade, não paga, o companheiro tesoureiro não tem assinatura de cheque, não tem o dinheiro para ir pagar a conta, e aí passa e esquece, e o clube vai ficando feio na foto na comunidade, né, como uma instituição que não é uma instituição boa pagadora. Então, pagar assiduamente tanto as faturas devidas para Lions Internacional, distrito, quanto as faturas pessoais que o clube empreende para realizar as suas atividades. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Que nós vamos entrar em outro tópico. Podem fazer que a gente responde para a gente entrar em outro tópico. Ok? Vamos lá. Tipos de reuniões. Estou achando vocês muito calados. Gerenciamento de reuniões. Nós temos reuniões consideradas reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, as reuniões administrativas, e essas reuniões são estatutárias, né? E as reuniões festivas. Essas reuniões festivas também são estatutárias. E elas estão relacionadas com posse de nova diretoria, posse de novos associados, aniversário do clube, visitas de governador, e cada uma dessas reuniões, elas têm um grau de importância e um protocolo apropriado para realizá-las. Vamos lá. As reuniões administrativas e ordinárias, elas têm um rito de reunião. Nós usamos um protocolo simples para as reuniões ordinárias e administrativas, respeitando o rito protocolar das reuniões, sejam formais, as reuniões com a formalidade, mas sem o rigor vamos dizer, do protocolo de formação de mesa nas reuniões ordinárias e administrativas. Então, nós temos a abertura protocolar, que todos nós conhecemos, que é a nossa entoação de invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas. Declaro aberta esta reunião ordinária do Lions Clube Brasília, Buriti. E esse rito, ele é inerente a todo tipo de protocolo, tanto da reunião administrativa, quanto das reuniões ordinárias e das reuniões festivas, com aquelas características que eu falei anteriormente. Um tópico relacionado com assuntos da secretaria, com leitura, aprovação da ata, da reunião anterior. Atualmente,
tem se usado muito de fazer a reunião, a ata da reunião durante a reunião, com o advento aí que todo mundo tem um notebook e leva para a reunião, já termina a reunião com a ata praticamente pronta, finaliza, coloca no e-mail de todos os associados para ler a ata, ou no próprio grupo do WhatsApp, e na reunião seguinte, muitas das vezes até a leitura dessa ata é dispensada e vai direto para a aprovação da ata da reunião anterior. Então, isso dinamiza a reunião e não deixa de cumprir com a norma estatutária de aprovação das atas das reuniões anteriores. Deve ter um programa esquematizado de instrução leonística e de entretenimento. Aqui, neste entretenimento, a gente sempre convida a nossa diretora de associados e a nossa diretora animadora e social, para que ela apresente, que é a mesma, para ela que apresente um entretenimento, ou ela faz uma brincadeira com alguma pergunta relacionada com o clube, com as atividades, com dirigentes, e sempre tem ali uma premiação para que haja uma descontração. E neste momento também a gente sempre tem um plano de instrução leonística. Esse plano de instrução leonística está associado com o nosso programa Mentor. Se tiver algum convidado na reunião, a apresentação deste convidado, por que ele está ali, e ele falar por que ele está ali. Aí nós entramos, então, com assuntos da pauta, conforme o edital da convocação da reunião, trata dos assuntos, com as resoluções, jaula aberta, todos têm acesso à fala e direito à fala, assuntos novos não são tratados em jaula aberta, se um companheiro tem uma proposta para fazer, ele coloca para a próxima reunião ser inserida na pauta e ser discutida. Oração pelo Brasil, também é protocolar, já na fase final do nosso protocolo, que é a oração pelo Brasil, né? E o encerramento protocolar da reunião, cada distrito e cada clube tem uma proposição, o nosso, a partir do momento que declara a reunião encerrada, nós temos um grito aqui de paz que todas as nossas reuniões terminam com o nosso lema soberano, nós servimos e todos empunhamos a mão com a nossa saudação ao servir leonístico. Então, esse é um encerramento protocolar. Cada clube, cada distrito tem a sua orientação própria para realizar. Mas o rito da reunião, ele consta dessa abertura protocolar, seguindo todo o rito conforme a orientação dada por Lions Internacional e pelos distritos como um todo. Uma observação importante, a duração ideal da reunião. Uma reunião que passa de 1h30, ela começa a ficar cansativa. As pessoas não vão aguentar, né? Então, é importante que a duração dessa reunião seja de 1 hora a 1h30. Porque passou disso, as pessoas vão começar a tirar atenção, vão começar a ficar desatentas, vão começar a olhar para celular, e hoje a gente tem muito isso, né, no nosso dia a dia, então isso termina não sendo muito produtivo. Rosilene? Oi? Tem uma pergunta no chat. Fala, pergunta aí, que eu não estou vendo. Os diretores social e animador estão ausentes por causa da pandemia? Pode ser o presidente assumir o entretenimento? Pode. Alguns clubes têm um diretor social adjunto, ou animador, você entendeu? Mas o presidente pode assumir. Ele pode fazer a atividade, se os demais não estiverem presentes. Tá?
Pode sim. Pode e deve, para manter a reunião no mesmo nível que ela está prevista para acontecer. Ou algum vogal também, né? Ou um vogal. Pode atribuir para o vogal. Tá? Vamos lá? Respondido? Seguindo. Reuniões festivas. A abertura protocolar é a mesma. A mensagem da reunião deve ser o destaque, ou o motivo que a reunião está sendo realizada, festiva. A visita da governadora do distrito LB3 ao Lions Clube Brasília Metropolitano, a visita da governadora do distrito LB3 ao Lions Clube de Uberaba, a posse da nova diretoria do ano leonístico 2021, do Lions Clube Uberaba 70, e deve ser pronunciada o objetivo principal da reunião festiva, deve ficar claro para todos quando na abertura desta reunião, né? Nessas reuniões, costumeiramente, acontecem homenagens e trocas de mimos para o governador, que está visitando o clube, para os presidentes que estão mudando a direção, o que sai recebe a homenagem mimo, o que entra recebe como boas-vindas uma pequena... um pequeno objeto, um mimo, uma orquídea, para dar as boas-vindas, um gesto de delicadeza, né? Não recomendamos nesta reunião festiva e principalmente com visita da governadora, de que não haja instrução leonística. Tem alguns clubes que, mesmo com visita de governador, ainda vem com instrução leonística. A própria visita, a mensagem que a governadora está levando para o seu clube, já é uma instrução leonística, né? Ela está levando a mensagem do presidente Choi, ela está levando a mensagem dela própria, né? Então, as propostas, o que ela pretende realizar durante esse ano. Então, isso já é uma instrução leonística. Então, é deselegante você apresentar uma instrução leonística quando o convidado principal da reunião está lá para levar uma mensagem, né? E ele, por si só, já é o representante do que ele está levando de mensagem. A formação da mesa, nestas reuniões, a formação da mesa, ela deve seguir o protocolo de precedências leonístico, né? A reunião no clube, o primeiro que vai para a mesa é o presidente, convocado pelo que está formando a mesa. Na sequência, a visita da governadora à governadora. Imaginemos que o companheiro Figueira está aí acompanhando essa visita da companheira Terezinha, e ele está nesta reunião. O companheiro Figueira imediatamente deve ser convidado para ir para a mesa. Posterior a ele, um ex-governador imediato que estiver na reunião também, ele deve ser encaminhado, e um presidente de clube representando os demais clubes, aquele clube que é o mais antigo, ou o clube que tem uma relação de apadrinhamento com o clube onde a governadora está visitando. Então, assim, tem alguns detalhes que devem ser oferecidos como uma deferência para você levar para a mesa mais pessoas do que deveria, né? Então, o clube tem um ex-governador neste dia, nesta reunião, ele deve ir para a mesa como uma deferência especial ao destaque do cargo que ele já exerceu no distrito, né? E para valorizar a mesa que está recebendo a nossa governadora.
Com relação às reuniões festivas, a ordem de fala, ela é o inverso da ordem de formação da mesa. Ou seja, fala, então, no final, o penúltimo, então, o Figueira, a governadora Terezinha, e, por fim, o presidente do clube, que vai fazer o seu discurso de agradecimento. Então, a gente forma do clube até as demais autoridades, divisão, região, e na hora da fala, a gente faz o inverso do momento que foi formado a mesa. Homenagem, já falamos, oração pelo Brasil, que é igual em todo o nosso território brasileiro, o encerramento protocolar, e aqui a gente tem colocado o entretenimento após o final. Então, encerrou a reunião protocolar e vem o entretenimento, a apresentação de uma performance, de um grupo de coral que o Lions patrocina, uma escola de performance de crianças da PAI que o Lions patrocina. Então, assim, esse entretenimento a gente deixa para o final, porque aí já é festa, aí não tem problema, vai acontecer normalmente, e não está vamos dizer, no corpo da reunião, para tirar a formalidade que a reunião requer. Né? E a observação sempre de que o horário ideal de duração para a reunião é entre 1 hora e 1h30. Neste caso, uma reunião festiva, 1h30 de bom tamanho. Passou disso, a coisa pode complicar. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a isso, para eu ver se eu respondo, senão eu vou falar aqui. Alguma pergunta? Companheira, é porque está tão explicado, está tão, assim, realmente, tudo esmiuçado, que a gente fala no Ceará, né? Tudo em miúdos. Então, está muito gostoso e muito boa a sua apresentação. Ok. Numa das nossas apresentações, alguém diz assim, companheira, o que você acha da gente colocar, porque a gente sabe que a reunião de festiva costuma demorar ali, a gente tem colocado um salgadinho com uma cervejinha para as pessoas irem comendo. Olha, há controvérsias. Se você faz uma reunião enxuta, onde as pessoas falam extremamente o necessário, e a coisa acontece dentro de um ritual dinâmico, a reunião não passa de 1h30, não passa. 1h20, e é suportável as pessoas aguentarem ficar sem comer nada. Porque quando você coloca um pratinho de salgadinho, de petisco, e uma cervejinha, a coisa descontrai. E aí é muito difícil quem está conduzindo a reunião segurar a audiência, a plateia ou as pessoas com atenção naquilo que está se falando, né? Então, a nossa orientação é de que isso não aconteça nessas reuniões, e que seja oferecido, e fique tudo pronto lá. Terminou a reunião, está liberado o petisco, a cervejinha, para que aí todo mundo vai descontrair, confraternizar, se abraçar, rever amigos, matar saudade. Então, assim, é um momento realmente da gente comemorar e celebrar aquele momento. Então, cerveja, bebida e comida durante uma reunião, a gente tem as nossas restrições com relação à questão do foco da reunião, que pode ser desvirtuado, né? Já vi muita reunião tumultuar pela cerveja estar rolando no salão. Exatamente. Vai tomando cerveja, o volume da voz vai aumentando e fica sem controle. Exatamente, exatamente. Então, esse é o grande perigo, né? Esse é a nossa grande preocupação. Companheira Rosilene, eu acho também, assim, bastante interessante, antes de você colocar mesas de cobrança,
quando as pessoas chegam, que a reunião é paga, colocar um casal, diretor social, para receber os convidados. Porque já chega direto na mesa de cobrança, e eu acho muito delicado isso, sabe? Exato. Se tiver um casal que recebe, dê boas-vindas e leve até a mesa, pode ser. Né? Exato. Olha, aqui a gente tem alguns costumes, assim. No meu clube, especificamente, desde a fundação, foi definido que o clube não cobraria. Se ele pudesse fazer uma recepção, ia fazer uma recepção de acordo com a posse do clube. Então, isso há 21 anos foi assim e até hoje acontece. Nós não cobramos. Mas alguns clubes do distrito têm feito, no convite, põe lá, adesão. Então, a pessoa já vai sabendo que ele vai ter que pagar, porque se você não põe essa informação que vai ter adesão, você pode ir com cartão, você pode sair com cartão sem dinheiro, e chegar lá, não tem a maquininha para passar, você está sem dinheiro, que situação deselegante que vai ficar, né? Cheque, hoje ninguém usa mais cheque, praticamente muito poucas pessoas que andam com um talão de cheque no bolso. Então, essa questão aí é uma, vamos dizer assim, é um álibi legal ter uma comissão de recepção, né, para receber esse companheiro, vamos chegar, fica à vontade, e verificar um meio de estar recebendo essa adesão aí. E se a pessoa sabe que tem essa adesão no começo, no convite, que recebeu o convite, seja ele no WhatsApp, seja ele pelo e-mail, e sabendo que tem a adesão, ele vai preparado para chegar lá e pagar. Então, aí, tudo bem. Agora, se não tem a adesão, ele já chega na poli, assim, R$50. E a pessoa está sem nada lá. Como é que fica? Né? Rosirene, eu aprendi no Lives, assim que eu iniciei, então, ainda era domadora, lá em Sobradinho, eles falavam o seguinte, que você, como leão, você tem que se apresentar para pagar e nunca deixe ser cobrado. Porque também é deselegante você estar cobrando o companheiro. Então, se alguém, por acaso, passar, sabe que tem que pagar e passar, não é bom também se cobrar. Aí já é uma questão ética, né? Um comportamento ético, né? A gente sabe, por exemplo, todos nós sabemos que quando a gente vai em determinado clube, é pago. Então, a gente já pergunta antes, quanto vai ser a adesão? Porque já sabe que o clube... A gente até sabe qual é o clube que tem maquininha e qual é o clube que não tem, que a gente tem que passar no banco e tirar o dinheiro para ir para a reunião. Né? Então, a gente já conhece. Agora, as pessoas que são convidadas, que não são leão, não podem ser submetidas a esse vexame, né? O clube tem que bancar dos convidados. O nosso clube banca dos convidados. Cada um de nós pagamos o nosso e rateamos entre os associados o custo dos convidados. Por isso que as nossas reuniões, os convidados, são contados nos dedos, assim, quem que efetivamente deve participar das nossas reuniões. Aqui tem clubes que só pagam, assim, são poucos clubes, né? Mas tem alguns clubes que a gente não paga nada. Chega e fica à vontade. São poucos. Maria? Mas existe. Principalmente o Brasília Taguatinga, que sempre a gente chega para as reuniões, não se paga nada ali. Entendeu? Maria? E tem outros clubes também. A Fabíola tem uma pergunta. A Fabíola está perguntando aqui se durante o protocolo de reunião solene pode fazer um entretenimento. A Fabíola, não sei de que clube que ela é, eu não conheço. Mas é a Fabíola Neves. É Buriti, deve ser da Terezinha. Isso, Fabíola Neves está perguntando. Então, Fabíola, a gente tem colocado, principalmente no nosso distrito, a gente tem colocado esse entretenimento no final, entendeu? Encerrou, a gente fala assim, olha, vamos agora ter uma apresentação da performance do grupo tal, que é
projeto que o Lions patrocina, ou é uma dança de salão, alguma coisa para animar. Mas a gente tem colocado depois da sessão, do encerramento protocolar. Tá? Para animar o evento, e não a reunião. Mais um? O próximo, Tânia, que você ia falando, e o João entrou no... Não, era a mesma que eu ia falar, que eu estava... Tá certo. Então, agora, nós vamos para o programa Iniciativa de Qualidade de Clube, e aí, quando eu terminar a Iniciativa de Qualidade de Clube hoje, a gente vai parar e a gente vai voltar amanhã para a gente começar com o programa Mentor e falar da parte de definição de metas e planos de trabalho, tá? Iniciativa de Qualidade de Clube. O companheiro Heraldo falou, quando ele estava falando de GAT e da nova estrutura de Lions, ele falou do processo de excelência que Lions está promovendo e que faz parte desse processo de mudança. Então, para isso, nós estamos com o programa de Iniciativa de Qualidade de Clube. Esse programa, ele teve o seu início lá há uns 8 anos atrás, 9 anos, com o CEP, o programa, o processo de excelência de clube. Teve uma revisitação, foram revistos as etapas e agregou-se a este programa de iniciativa de qualidade de clube a questão do LCI adiante, ou seja, aqueles 4 enfoques na gestão de um Lions Club. E por que houve essa mudança? A própria mudança no nosso ambiente, nas organizações, no mundo em geral, tem nos encaminhado para que a gente promova essa mudança também nos nossos clubes. O mundo tem sido acometido de mudanças rápidas e velozes, e a gente precisa de acompanhar isso também. Nós não podemos continuar com um clube na mesmice de que a gente fazia isso há 35, 40 anos atrás. Então, a mudança é fundamental, e compreender a nossa importância, a operação de um Lions Club, identificando quais são as nossas áreas que precisam de ser aprimoradas, que precisam ser melhoradas, e num programa de qualidade, a gente não fala de pontos negativos, mas a gente fala das oportunidades de melhoria que nós precisamos obter no nosso clube. Tomar essas medidas necessárias para barrar essas atividades que não são, essas operações que não são legais, para a gente poder alcançar a meta. E isso, cada clube desenvolvendo esse programa, com certeza ele pode se tornar um clube melhor. Aqui no nosso distrito LB4, nós temos 2 clubes que são certificados com iniciativa de qualidade de clube. O meu clube, Cuiabá Boa Esperança, foi certificado pelo CEP, e 2 anos depois, a gente entrou fizemos o mesmo programa, desta vez com o enfoque da qualidade de clube, e fomos certificados na iniciativa de qualidade de clube. Isso já fazem 8 anos, e a gente, a cada 2 anos, a gente refaz a pesquisa e verificamos aquilo que foi evoluído, aquilo que evoluiu, aquilo que precisa ser melhorado. Esse processo, ele tem 5 etapas, ou 5 passos, tá? Que eles vão dar o suporte, suportar a mudança do clube em busca da excelência. O primeiro passo é de compreender a importância desse processo para o clube. Importante compreender que
o clube adotando essa iniciativa de qualidade de clube, de acordo com a LCI adiante, que a gente vai melhorar o nosso processo e, por consequência, nós também vamos melhorar o nosso clube e a prestação do nosso serviço, tá? O segundo é determinar a mudança. Como a gente determina a mudança? Eu não sei aonde mudar. Então, aí, nós temos 2 tipos de pesquisa. Nós temos a pesquisa interna no clube, que é realizado essa pesquisa com todos os associados do clube, e no nosso clube, nós implementamos isso, a pesquisa no site. A gente colocou isso na internet, então todos os companheiros recebem um link para responder essa pesquisa. Isso vai para um arquivo eletrônico com todas as respostas, e através de um aplicativo que o companheiro Wilson usa lá, ele já tabula esses dados e já passa para quem coordena essa atividade no clube com os dados tabulados. E aí, então, esses dados tabulados são apresentados para os associados num workshop, que a gente passa um final de semana, numa cidadezinha aqui perto. No final de semana, a gente aproveita para fazer uma recreação, a gente aproveita para avaliar o que passou no ano, e a gente está preparando para identificar quais são as mudanças que nós precisamos implementar no nosso clube com relação a esses 4 pontos do LCI adiante. Ou seja, aprimorar os nossos serviços, a qualidade dos nossos serviços, para aumentar o nosso impacto na comunidade, a nossa comunicação com relação aos serviços que nós prestamos, a excelência das operações do clube e a questão do enfoque do empoderamento do associado. Então, a gente trabalha e identifica essas 4 áreas, o que precisamos de melhorar, o que não está legal e quais são os nossos pontos fortes. A gente identifica isso através dessa pesquisa. Então, nós temos isso bem elaborado dentro do nosso clube, e a gente dá suporte para outros clubes. Então, assim, o nosso clube padrinho usa o mesmo banco de dados nosso para poder fazer a pesquisa com o clube deles. E agora a gente está levando isso para todo o distrito, para a gente poder certificar mais clubes como clubes de qualidade, com iniciativa de qualidade de clube. E a outra necessidade é com relação à necessidade da comunidade. Lá tem um formulário que ele acompanha essa pesquisa de levantamento de necessidades, mas ele, na primeira utilização que nós fizemos desse formulário, a comunidade não entendeu bem esse formulário. Então, nós elaboramos, eu e um companheiro que é marketing publicitário, nós elaboramos um formulário com questões para ele enumerar o que é mais importante, você entendeu? O grau de importância. 1, 2, 3, 4, até 10 questões. E a gente colocou com relação à saúde, com relação à educação, ações profissionalizantes, acompanhamento de apoio à pessoa idosa, criança, e saúde escolar, e a gente definiu quais seriam as lideranças nas comunidades que a gente ia fazer esse trabalho, de acordo com o que também é recomendado por NICE Internacional. Então, a gente encaminhou essa pesquisa, dividimos em grupos de companheiros do clube, fizemos comissões de companheiros para atuar em determinada área da comunidade, da área de abrangência onde o nosso clube está inserido, e cada grupo desse fez a pesquisa, entrevistou mesmo o diretor da escola, ou a coordenação da escola, o policial da base comunitária da comunidade, as agentes de saúde que andam nas casas das famílias, o padre, o pastor, o presidente da associação de bairro, o dono da farmácia, o dono do comércio do armazém ou da mercearia. Então, nós fizemos, no mínimo, 10
formulários preenchidos em cada uma dessas comunidades, e aí nós fomos tabulamos esses dados, identificamos quais eram as necessidades dessa comunidade, para a gente poder elaborar o nosso plano de ação de acordo com as necessidades dessa comunidade. E por que a gente deu tanta importância, dá tanta importância em ouvir o que a nossa comunidade precisa? Nós fizemos isso porque ele sempre me serve de exemplo essa situação. Um clube aqui do nosso distrito, que não participava do programa de qualidade de clube, os companheiros na reunião falaram assim, olha, a gente podia comprar uma máquina de fazer fralda. Fralda está tão cara, geriátrica, e o asilo precisa de fralda, porque tem muitas pessoas idosas lá que usam fralda, e fralda é caro. A gente podia comprar uma máquina, capacitar umas pessoas para fazerem a fralda lá para o asilo, ir lá no asilo fabricar essas fraldas. E assim fizeram um investimento, compraram uma máquina de fabricar fraldas geriátricas e foram levar lá nesse asilo. Ao chegar lá para entregar esta máquina, a diretora, a coordenadora do asilo disse assim, não, a gente não precisa dessa máquina. Nós temos um parceiro aqui que ele é doador, ele doa anualmente as fraldas todas que são usadas aqui no Instituto. Eu não posso ficar, eu não tenho quem faz isso, eu não tenho como coordenar essa atividade, eu não tenho pessoas aqui para isso, e eu recebo a fralda pronta já, sem nenhum trabalho, então eu não posso, vocês podem levar essa máquina. E aí, então, o clube voltou com a máquina e encostou lá na frente, até que descobriu um clube do interior, numa dessas nossas preparações, e da importância de se conhecer a necessidade da comunidade, um clube identificou uma necessidade dessa aí no interior, e aí esse clube passou para essa instituição a doação dessa máquina de fazer fralda. Então, esse é o valor de você determinar a necessidade de mudança. Aonde você precisa de mudar? Mudar a forma de você ouvir a necessidade da comunidade. Então, a partir desse momento, todos estão envolvidos nesse processo. E aí, então, é quando você passa para o terceiro passo, que você vai apresentar esses resultados, e aí, o que nós vamos fazer para resolver essas necessidades de melhoria que a gente tem dentro do nosso clube. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer dessa outra forma. A gente achou essa forma aí do formulário, porque a gente viu que na primeira entrevista com a comunidade não deu ROC, eles não sabiam responder o que eles precisavam na comunidade. Então, aí elaboramos as nossas metas, definimos, desenvolvemos no decorrer do ano, desenvolvemos os nossos planos, voltados para as 4 áreas, e aí, passo a passo, vamos implementando e sustentando essas mudanças. Como que a gente sustenta? Sustenta cada ano a gente avalia o que foi que aconteceu no decorrer do ano, realizamos todas as nossas atividades, as nossas metas foram atingidas, por que não atingimos essas metas? Inclusive, agora, na pandemia, nós fizemos o nosso workshop através do Zoom. Fizemos um sábado o dia inteiro e domingo de manhã a gente finalizou com a elaboração do nosso plano de ação para 2021. Então, é legal, e quando você desenvolve a iniciativa de qualidade de clube, você percebe que os associados ficam mais engajados dentro do clube, eles conhecem melhor a dinâmica do clube. E outra, a informação não fica só na mão de quem está na diretoria, ou só de quem é o presidente, o secretário e tesoureiro, porque todas as pessoas são envolvidas, todas as pessoas assumem uma atribuição na elaboração do planejamento do ano que vai começar. Ele está avaliando, ele está vendo o que foi que aconteceu e o que pode ser melhorado. Então,
E os planos de ação do nosso programa aqui, ele passa por esses 4 objetivos: aumentar o impacto e enfoque do serviço, modificar a opinião pública e aumentar a exposição, buscar excelência de clube, distrito e da organização, e melhorar o valor da filiação e atingir novos mercados. Com isso, fica muito mais fácil você vender Alliance, você vender o seu clube para você trazer mais associado para o seu clube. As pessoas que veem um clube que desenvolve um trabalho com esse nível, com essa qualidade, as pessoas têm interesse em participar, elas se veem envolvidas e elas terminam sendo envolvidas, né? Então, esta é a grande validade do programa de iniciativa de qualidade de clube. Então, eu estou aqui agora para vocês fazerem perguntas. Nós implantamos aqui no distrito um programa de iniciativa de qualidade de clube, com perguntas. Os clubes não vão ter a dificuldade de elaborar esse formulário, de ter que imprimir para passar para as pessoas. A gente colocou isso no eletrônico. Cada clube tem uma pasta no servidor, com as questões. Os associados, todos que têm e-mail, vão receber o link da pesquisa, vão responder. Então, é importante que o clube desenvolva uma atividade nesse sentido, porque o clube que desenvolver vai perceber que melhora muito o nível de satisfação e a manutenção do clube. Estou aqui agora à espera de perguntas. Rosilene, os clubes estão muito interessados no questionário que você reformulou para a comunidade. Ah, tá. Eu vou pedir para o Wilson postar ele no grupo para amanhã, tá? Tá, ok. Ou eu mando para o Eric, e o Eric põe aí no grupo, tá? Do Meet, tá, Eric? Tranquilo, eu coloco no grupo dos presidentes e secretários de tesoureiro. Isso. Mais alguma? Vocês conhecem o questionário que é realizado para fazer essa pesquisa aqui? Cláudio Ulloa começou a fazer no Helen Keller, só que não teve como ir para frente. O que aconteceu que não foi para frente? Os questionários tomou muito tempo da reunião. E aí... Ah, tá. Porque foi feito durante a reunião, né? Durante a reunião. O nosso não. O nosso, cada companheiro recebe um link no e-mail, e a gente fez a opção pelo e-mail, porque esse formulário, esse questionário da pesquisa de qualidade de clube, ele envolve dois tipos de resposta. O quanto isso é importante e o quanto o clube realiza isso, a frequência com que o clube realiza isso. Então, assim, são 2 grupos de resposta para uma mesma assertiva ou premissa, né? Porque não é pergunta, é uma afirmativa. Então, são 2 tipos de resposta. E se a gente coloca ele no grupo de WhatsApp, fica difícil para a pessoa entender e responder as duas escalas para uma mesma pergunta. Então, por isso que a gente colocou no computador, num link, e ele abre, ele enxerga visualmente as 2 escalas para ele responder, e, tipo, em 10 minutos, o mais tardar 10 minutos, você responde todas as questões. Tá? A gente faz uma apresentação no clube, passa para todo mundo como é que ele vai responder. Aí vai assim, Rosilene, tem uns que não tem como mexer com informática, com computador, né? Nas primeiras
nos primeiros anos de aplicação da pesquisa, aqueles companheiros do nosso clube que tinham muita dificuldade, o que a gente fazia? A gente imprimia, ele respondia na caneta, certo? Aí depois entrava um lá no e-mail dele, no link, o filho dele entrava, ou a nora, e colocava aquelas respostas lá, no e-mail, né? Ou, depois, já foram ficando mais espertos, hoje a gente já não está imprimindo mais para ninguém, porque todos eles já estão respondendo com naturalidade no e-mail, tá? Então, é importante que você gaste na reunião um pouco para você explicar como responder o questionário e deixar que eles façam em casa com o tempo que eles precisarem para responder. Rosilene, eu recebi aqui uma ficha de inscrição ao Prêmio de Excelência de Clube 2020-2021. Aí tem assim, o clube deve ser fundado antes de 1º de janeiro, no ano leonístico, para se qualificar. Antes de 1º, por que não pode ser depois de janeiro? Antes de janeiro de 2019? Não, tem aqui. De 2020. Deixa eu ler para você. Inscrição ao Prêmio de Excelência de Clube de 2020-2021. O clube deve ser fundado... É o formulário. É a inscrição, é uma inscrição que fala aqui. Inscrição ao Prêmio de Excelência. Entendeu? Aí tem escrito, o clube deve ser fundado antes de 1º de janeiro do ano leonístico para se qualificar. Aí eu fiquei pensando, por que antes de janeiro? Por que não depois de janeiro também? Porque ele precisa de tempo para ele poder identificar essas necessidades, elaborar um plano, executar elaborar esse plano e botar o plano em desenvolvimento. E aí... Mas é para clube novo? O clube deve ser fundado? Aqui assim, o clube deve ser fundado. Um clube novo, ele deve ter um tempo de maturação para ele entrar na pesquisa de qualidade de clube. Tá? Então essa inscrição aqui é para clube novo. Ele fala, um clube deve ser fundado antes de 1º de janeiro. 1º de janeiro do ano em curso. Essa inscrição não é para os clubes. Então, não é para os clubes, essa inscrição aqui não é para os clubes, é só para clube novo. Porque um clube, quando ele vai ser certificado, ele tem que preencher essa ficha de inscrição e mandar para a Lages Internacional, que ele vai ser certificado. É novo na certificação, é isso? Eu não vi essa ficha, não, mas eu acho que é o Lages Internacional falando e colocando que o importante agora é aumentar o quadro associativo, e principalmente eles querem aumentar no 1º semestre. Porque se você pegar os formulários antigos, se você pegar os formulários antigos, a fundação de clube é até o fim do mandato do governador. Se agora eles estão até janeiro. Possivelmente, isso aí está no formulário de inscrição do prêmio, porque a gente faz uma ficha. A gente faz uma ficha para mandar. Deve ser para clube novo, então. A gente funda um clube, né? Vai fundar um clube. O formulário é para todos os clubes. Todos os clubes. Um clube que foi fundado... Porque ele tem que ter mais de 7 meses de fundação para participar. Exatamente. Se recém-fundado não participa. Não tem condições de participar. Exatamente. Recém-fundado Todos os clubes têm que preencher. Para ser certificado, todo clube tem que preencher uma ficha. Clube com menos de 6 meses não está habilitado ao prêmio porque ele está em formação. Exatamente. Tá? Ok, é dessa maneira. Muito obrigada pelos universitários. são 3 aí, né? A Tânia que me enviou, eu não quis nem colocar o nome dela, porque eu queria primeiro a sua explicação, depois eu ia pegar a dela. Mais alguém? Eu já coloquei esse formulário no grupo do presidente, secretário tesoureiro, para eles, vendo o que vai ter que alcançar,
O mínimo que tem que alcançar para participar do prêmio de excelência. Ok, tá certo. Isso é Tá ótimo. ótimo. Então, por hoje a gente fica por aqui, são 20h04 aqui em Mato Grosso, 21h04 aí em Brasília, em Minas. Era essa a previsão da gente terminar às 21h, e amanhã a gente volta para esse mesmo local. Do jeito que foi hoje, foi legal, para a gente poder modificar amanhã, se houver necessidade, tá bom desse jeito. Companheira Rosilene, eu acho que você define as coisas assim muito mansamente, muito devagar, então a gente entende direitinho o que você explica. Tá você ótimo. é muito didática. Obrigada. Então... Você verá, Antônio, parabéns. E o seu esposo também. Companheira Maria Rosilene, e acredito que aqui no B3, muitos clubes vão ter que se rebolar. Né? Para fazer alguma coisa. Queremos que todos sejam clubes de excelência e de qualidade de clube. Então, amanhã a gente se vê, foi um prazer revê-los novamente. E amanhã, então, às 18h20 do meu horário, 19h20 de vocês, estaremos aqui nesse mesmo local para a gente dar continuidade. Aí amanhã nós vamos falar sobre o programa Mentor, que eu acho que é a coqueluche do Lions para os clubes, e vamos falar também de definição de metas e elaboração de planos de ação. Tá bom? Olha, eu queria aproveitar essa parte final, o Fernando Dias, para parabenizar. Cadê Fernando, que eu não estou vendo, Fernando? Tá só o F. Maria Rosilene, pela beleza da sua, e clareza e objetividade da sua palestra, viu? Achei muito produtiva e muito esclarecedora. Pelo que Obrigada, eu tenho a impressão Fernando, que todo mundo tirou bom proveito disso. Uma boa noite, um abraço a todos e meus parabéns. Obrigada, meu querido. Como nos outros dias, não vamos fazer encerramento hoje, vamos fazer encerramento só amanhã, que é o final do nosso treinamento. Isso, e amanhã a gente verifica se os nossos objetivos foram alcançados. Eric, pode encerrar a gravação. Eric? Ok, é que eu estou com problema de áudio hoje. Está travando aqui o meu. Tá certo. Boa noite a todos, bom descanso. Até amanhã. Boa noite.